Então, bom dia, pessoal. Nessa aula de hoje a gente vai conversar, né? A gente vai continuar o nosso estudo sobre o módulo de gerência de memória, né? A gente já estudou, já teve uma aula, duas e outra videoaula, né, sobre esse tema. Na aula passada, a gente viu um gerente de memória muito simples, que trabalha com partições dinâmicas, né? E aí o programa inteiro vem da área de swap para a memória, para poder ser executado, e depois volta para a área de swap quando precisa liberar espaço na memória para que outro programa venha, né? E aí o sistema operacional precisa gerenciar a memória para saber que áreas estão ocupadas, que áreas estão livres. Se algum programa precisar sair da memória para dar espaço para outro, que programa vai ser esse que vai sair, que estrutura de dados vai ser usada para manter essa informação de que programas estão na memória, em que área de memória, né? E aí a gente estudou alguns conceitos, né, na aula passada, como, por exemplo, a gente viu as responsabilidades desse gerente de memória, né? A gente viu que ele tem a responsabilidade de alocar e desalocar memória para os programas, e que, ao fazer isso, é preciso que ele mantenha uma estrutura de dados com informações sobre essa alocação da memória, para que ele saiba exatamente que áreas da memória estão alocadas a que programas estão na memória, que programas não estão na memória, né? E naquela ocasião que a gente estudou, né, na aula passada, os programas vêm inteiro para a memória, né? Além disso, a gente estudou que quando um programa é compilado, dentro daquele código binário do programa, vão existir referências a endereços lógicos ou endereços virtuais, né, que começam do endereço 0 e vão até um certo valor máximo. E esses endereços lógicos, eles não têm serventia nenhuma quando o programa é carregado na memória, em uma determinada área da memória, né? É preciso que o sistema operacional se responsabilize em mapear esses endereços lógicos em endereços físicos que correspondam àquela área em que o programa foi, de fato, carregado na memória. E um outro objetivo desse gerente de memória é proteger as áreas de memórias alocadas aos processos, né? Porque a gente viu já desde o início do curso que o sistema operacional tenta fazer o uso eficiente dos recursos daquele hardware, né? Para fazer o uso eficiente, por exemplo, dos núcleos de processamento, o sistema operacional precisa garantir que vão existir muitos programas, muitos processos no estado pronto, para que a chance de sempre haver um processo pronto para rodar seja alta e a CPU não fique ociosa, né? Então, quanto mais programas estiverem carregados na memória, melhor, maior o nível de multiprogramação e maior a chance dos núcleos de processamento daquele hardware ficarem sempre ocupados, né? Não ficarem ociosos à espera de um programa. Então, a gente vem falando desde o início em um sistema multiprogramado, que é um sistema em que vários processos vão residir na memória principal para que eles possam ser executados, né, de forma alternada, se a gente tiver só uma CPU, ou até de forma paralela, se a gente tiver num sistema multiprocessado. Então, quando a gente passa para uma memória, né, para um esquema de memória, de um sistema multiprogramado, muitos processos vão estar na memória, e é preciso que o sistema operacional proteja a área de memória que está alocada a um processo de ser acessada por um outro processo, que não deveria ter acesso àquela área, e que pode causar erros, né, nesse processo, cuja área de memória foi acessada de forma indevida. Tá? Então, são essas as três grandes responsabilidades do gerente de memória. E hoje a gente vai conversar sobre elas novamente, só que considerando uma solução que é mais moderna, que é bem mais próxima do que é usada agora nos computadores atuais, tá? Mas ainda é uma solução que envolve uma máquina que não existe mais, tá? Uma máquina que tem uma memória muito pequena, um espaço de endereçamento muito pequeno, para que a gente consiga entender a lógica que está por trás dessa solução, antes de complicar, tá certo? Então, no que a gente viu até a aula passada, né, a gente viu um sistema, um gerente de memória que trabalhava com aquelas partições, né, partições dinâmicas. Existe uma área de swap no disco, que é uma área onde os processos vão ficar residindo. Quando eles não estão na memória, eles ficam nessa área de swap. E o sistema operacional é responsável por fazer o swap in e swap out desses processos para a memória e para o disco novamente, para essa área de swap, né? E os processos vêm inteiros para a memória para serem executados. Foi isso que a gente viu na aula passada,
né? Para que aquela realocação de endereços lógicos fosse realizada, era preciso saber exatamente o início e o final daquela partição, daquele programa estava, de forma que a gente pegava o endereço lógico, soma com um registrador base para ver qual é o endereço físico, de fato, que deve ser acessado, esse registrador base ia manter o endereço inicial dessa partição, e depois a gente verificava se essa soma, né, a gente compara com o endereço do final dessa partição para ver se esse acesso está dentro da partição que está alocada a esse processo, né? Então, a gente fazia assim, dessa forma simples, uma adição e uma comparação, cada vez que a gente ia acessar a memória através desses registradores base e limite. Os processos, eles vinham inteiros para a memória, e eles tinham que ficar numa área contígua da memória, né? Então, um processo, por exemplo, que de 1024 bytes, sei lá, 1 kilobyte, esse processo, né, o sistema operacional teria que encontrar na memória principal um espaço de 1024 bytes contíguo para carregar esse processo na memória. Como a memória tem um tamanho limitado, e os processos são carregados de forma contígua na memória, e de forma completa, né, o processo vem inteiro para a memória, acaba que existe um limite, né, para o número de processos que fica na memória, o que causa um grau de multiprogramação menor do que o que realmente aquele computador poderia alcançar, tá? E aí, essa é uma das grandes desvantagens do sistema que a gente está vendo até agora. É um processo que precisa vir inteiro para a memória. E aí, a gente precisa se perguntar, né, como desenvolvedor, como projetista do sistema operacional, se o processo precisa de fato ficar inteiro na memória, né? Um processo que tenha, sei lá, hoje em dia, numa máquina atual, sei lá, um programa de 1 megabyte, será que ele precisa estar inteiro na memória? Que parte desse programa precisa estar na memória? Então, foi isso que os projetistas começaram a pensar, né, naquela época, e perceberam que se o programa não precisasse ficar inteiro na memória, se o processo não precisasse ficar inteiro na memória, se apenas partes desse processo precisassem ficar na memória, eles poderiam aumentar o grau de multiprogramação, tá? E aumentando o grau de multiprogramação, aumentamos a chance de sempre haver um processo pronto para rodar, né, lá já carregado na memória, tá certo? Então, foi percebido que a gente pode fazer muito melhor do que estava sendo feito, né? O swapping, né, aqui a gente já conversou tudo que tem aqui, o swapping, beleza. O swapping, né, que é essa troca, né, de levar processos que estão no disco para a memória, swapping, e da memória para o disco, que é o swap out, é um processo lento se você considera o processo inteiro, né? Você precisa trazer o processo ou o programa inteiro do disco para a memória, da memória para o disco. Então, a quantidade de dados que vai precisar ser transferida do disco para a memória, da memória para o disco, vai ser bem maior do que se você tivesse apenas partes do programa na memória. Tá? Então, a solução para o gerente de memória que a gente tem hoje surgiu quando os projetistas dos sistemas operacionais perceberam que o programa não precisa estar todo na memória. E aí vocês têm ideia de que partes do programa precisam estar na memória para que um programa rode? É uma pergunta assim meio capciosa, mas só para fazer vocês pensarem. Vocês concordam que o programa não precisa estar todo na memória? Sim, Gabriel diz que sim. Todo mundo está concordando. Qual é a parte do programa que precisa estar na memória? A resposta é bem simples. Eu só preciso, alguém quer chutar alguma resposta? Que parte de um programa precisa estar na memória para que esse programa execute? Exatamente, Vinícius falou aqui, a que vai rodar. Exatamente. Eu só preciso da próxima instrução. Se eu tiver um programa que está em execução e a próxima instrução dele sempre está na memória, né? A próxima instrução está na memória e os dados que essa instrução precisa, né, de parâmetros de entrada também estão na memória. Então, isso é suficiente para que esse programa rode, tá? Os programas, em geral, eles têm uma característica que a gente chama de localidade de referência. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Quando você executa um programa, em geral,
você executa uma determinada parte daquele código binário, né? Mesmo se você começar a pensar no seu código-fonte daquele programa, né? Você começa a executar o main, né? O principal, né? O programa principal. E aí você vai começar a chamar funções, e aí você fica naquela função. Aquela função provavelmente é um pedaço ali que vai ficar... É um trecho do código binário que vai ficar em execução por algum tempo. Né, que é um conjunto de instruções que formam aquela função, né, que vão ficar ali por algum tempo. Se você tem um loop, por exemplo, um for, um while, você vai... Cadê meu mouse? Um for, um while, deixa eu escrever aqui. Você vai ficar por um bom tempo ali executando aquelas instruções dentro daquele laço. Tá? Então, quando a gente tem essas instruções que estão dentro desse laço e os dados, né, as variáveis que ele acessa já estão na memória, né, por todo o período de execução daquele laço, você vai estar acessando as mesmas áreas daquele programa, tá? Então, isso é a localidade de referência, é como se fosse um conjunto de instruções e de variáveis que precisam estar na memória, tá? No próximo instante de tempo, digamos assim, no intervalo curto de tempo, se esses dados e essas instruções estiverem na memória, é suficiente para que esse programa rode, tá? Ele não precisa ficar todo na memória. A gente chama isso de conjunto de trabalho. Então, quando o conjunto de trabalho, que são as instruções que vão ser executadas proximamente, né, no futuro próximo, e as variáveis desse conjunto de trabalho já estão na memória, isso é suficiente para o programa rodar. Tá? Então, foi isso que os projetistas dos sistemas operacionais perceberam, tá? Para bolar uma nova solução, uma solução mais moderna, uma solução que permite um grau de multiprogramação muito maior, que é a que a gente vai ver agora, tá certo? Que é a memória virtual com paginação. A memória virtual, ela dá a sensação... A gente já tem visto memória virtual, de certa forma, porque a gente já viu que quando um programa é compilado, ele gera endereços lógicos ou virtuais, que não tem nada a ver com o endereço físico daquela máquina. Inclusive, o programa pode ser maior do que a memória física, tá? Ele pode gerar endereços que são maiores do que a memória que realmente existe naquele hardware. Então, dá para os programas a sensação de que eles têm uma memória muito grande e que é privativa deles próprios. Né? Cada vez que um programa compila, ele gera esses endereços que vão de um endereço zero até um valor máximo lá de endereço, que depende do hardware onde esse programa foi compilado e esse código executável, esse binário foi gerado. Tá? Mas passa para esse programa a sensação de que ele tem a memória só para ele, e que, de repente, inclusive, a memória física do computador, a memória principal do computador, que de fato existe, ela pode até ser menor do que a memória que esse programa enxerga, tá certo? Então, cada programa vai ter seu espaço próprio de endereçamento. Só que esse espaço de endereçamento agora, a gente vai dividir em páginas, tá? Cada página, imagine que cada página, ela vai ter uma série contígua de endereços lógicos. E aí, essas páginas do programa é que vão ser trazidas à memória. Então, por exemplo, vamos supor que o endereço lógico, ele era um endereço associado a 1 byte ali daquele código executável do programa. Então, para cada byte daquele programa, eu tinha um endereço, por exemplo. Agora, eu vou agrupar partes contíguas desse espaço de endereçamento virtual e vou chamar isso de páginas. E essas páginas têm tamanho fixo, que é determinado pelo projetista do sistema operacional, tá? Então, quando a unidade agora de transferência entre o disco e a memória, em vez de ser o programa inteiro, vão ser páginas. Aí aqui, eu vou deixar aqui uma imagem que vai ficar mais claro. Aqui é como se a gente tivesse uma visão, assim, bem simplificada, de um código executável. Né, que aqui tem os endereços virtuais dele, que vão de 0 até um certo valor máximo de endereço virtual. Agora imagine, não sei se vocês estão vendo aí, que chegaram umas quebras aqui, ó, como se esse espaço de endereçamento virtual, ele agora foi dividido em várias unidades menores, mas que são todas de mesmo tamanho, tá? E aí essas unidades a gente chama de páginas, tá? Então aqui
Aqui a gente tem um programa executável, aqui a gente tem a página 0 desse programa, a página 1, a página 2, e assim sucessivamente, tá? Dependendo do tamanho máximo aqui que esse programa tem, né, a gente vai saber qual é o número de páginas, tá? Cada endereço aqui, que tem dentro de uma página aqui, vamos supor, cada endereço lógico, ele pode corresponder a um byte ou a uma palavra, tá? Dentro de uma página. Então, cada página agora, ela vai abrigar vários endereços lógicos. Um tamanho de página, que é o mais usado, são páginas de 4 kilobytes. Então, se eu tenho um endereço lógico para cada byte, eu vou ter 4K endereços lógicos em cada página dessa. Tá? Nem todas as páginas do programa precisam ser carregadas na memória. Tá? Só precisam ser carregadas as páginas que contêm a próxima instrução, né? Ou aquele conjunto de trabalho sobre o qual a gente conversou agora há pouco, para permitir que a próxima instrução seja executada, né? Que é a próxima instrução e os dados que essa instrução referencia, tá? Então, por exemplo, muito provavelmente, uma das páginas dessa área de código precisa estar na memória, uma das páginas dessa área de dados precisa estar na memória, e uma das páginas aqui da pilha de execução precisa estar na memória, né? Mas o restante do programa, que são áreas de código e de dados que não vão ser executadas no futuro próximo, elas não precisam estar na memória, porque seria um gasto desnecessário de memória. Ok, até aqui, pessoal, vocês entenderam o que é uma página? Uma página você pega o seu processo, né, o seu código executável, e você divide esse código em pedaços de igual tamanho, e cada pedacinho desse se chama uma página. E essa página vai conter dentro dessa página, né, uma certa quantidade de endereços virtuais e de instruções, né, se tiver aqui, e de dados, se tiver aqui nessa área, ou da própria pilha de execução, se estiver aqui nessa área, tá certo? Quando a gente fala de página, a gente associa isso ao próprio processo, que é ao espaço de endereçamento virtual daquele processo, tá? Para que essa solução, de fato, ocorra, é preciso que a gente enxergue a memória principal do computador dividida da mesma forma, tá? Então, se eu considero páginas de 4 kilobytes, eu vou ter uma memória principal que também vai ser dividida em pedacinhos contíguos de 4 kilobytes, tá? Deixa eu mostrar aqui uma memória principal. Deixa eu nem mostrei aqui. Eu vou ter uma memória principal que também vamos supor que essa memória principal aqui, ela só tem 32 kilobytes, tá? Eu falei para vocês que a gente ia ver uns exemplos assim mais de brincadeirinha para entender o raciocínio por trás dessa solução, tá certo? Então, imagine que você tem uma memória principal no seu computador de 32 kilobytes. Se eu estou usando páginas de 4K, eu vou precisar dividir essa memória também em pedacinhos de 4K. Esses pedacinhos que a gente divide a memória principal, a gente chama de quadros de página. Tá? Então, enquanto a gente divide o espaço de endereçamento virtual em páginas, a gente divide a memória principal, a gente enxerga a memória principal como sendo uma sequência de quadros de páginas, e esses quadros de páginas têm um tamanho igual ao tamanho da página que foi considerada lá para dividir o espaço de endereçamento virtual. Tá? Então, eu tenho as páginas no espaço de endereçamento virtual e eu tenho quadros de página na minha memória principal. De forma que quando eu preciso trazer um pedaço do programa, né, desse processo que está na área de swap, eu preciso trazer para a memória, eu preciso descobrir que página desse programa precisa vir para a memória e preciso identificar aqui na memória um quadro de página que esteja livre para que essa página seja trazida aqui para a memória. Tá? Então, a unidade de transferência agora entre a área de swap e a memória passa a ser de uma página. Tá? E essas páginas vão ser carregadas em quadros de páginas que estejam livres na memória ou que sejam desalocados, né, que sejam levados de volta para o disco para que essa página venha para a memória. Tá? Vocês entenderam até aqui o que a gente conversou? Querem tirar alguma dúvida? Porque até agora a gente já entendeu, não é, que
Os programas, tá bom, Marta. A gente entendeu que os programas, eles não precisam estar inteiros na memória, né? Antigamente, antes, né, na nossa solução que a gente tinha visto até a aula passada, esse processo aqui, esse código binário, ele vinha inteiro do disco para a memória, né? Claro que ele não vinha inteiro, porque essa área aqui não precisa ser trazida, né? Ela não está sendo usada, não tem nada nela. Então, de certa forma, vem o que de fato existe, tá? Mas todo o código, todos os dados, sejam estáticos, sejam os dinâmicos que já existem, e toda a pilha de execução, ela tinha que estar o tempo todo na memória. Aí os projetistas perceberam que isso não era necessário, que todo programa tem um conjunto de trabalho, que é um conjunto de instruções e de dados que vão ser acessados, né, e da pilha de execução, que vão ser acessados no futuro próximo, e que esse programa fica só nessa área, né, de instruções e de dados por um certo tempo, até que a execução vá progredindo e outra área de dados e de código precise ser trazida para a memória. Então, com base nessa ideia de conjunto de trabalho, eles perceberam que o programa não precisa estar inteiro na memória. Para resolver esse problema, eles criaram uma abstração de páginas. Eles imagine que esse programa agora, tá? Porque a gente estava estudando até agora que cada endereço virtual de um programa, cada endereço lógico, ele equivalia a um byte ou a uma palavra, que é uma coleção de alguns bytes. Depende do hardware que a gente está vendo. Mas e se agora a gente dividisse esse espaço de endereçamento lógico em pedaços um pouco maiores, que a gente chama de páginas, tá? E que, em geral, vão de 4 kilobytes a 8 kilobytes. Então, em vez de eu trazer um programa inteiro na memória, para a memória, eu trago certas páginas desse programa para a memória, que são exatamente as páginas que devem conter o código, os dados e a pilha de execução, a área que eu estou acessando desse código e desse dado e dessa pilha de execução no futuro próximo, né? É o meu conjunto de trabalho, é o conjunto de trabalho daquele programa. E aí agora a gente vai dividir esse espaço em páginas e vai trazer essas páginas, as páginas necessárias, apenas as necessárias para que o programa execute, a gente traz do disco para a memória, apenas essas páginas. Para que isso funcione, a gente vai dividir a memória principal também em pedaços de igual tamanho, de forma que a gente encaixe, né? Eu pego a página 5 do meu espaço de endereçamento virtual e eu trago para algum quadro de página, que são as divisões, né? A gente chama a divisão lá da memória principal em quadros de página, de igual tamanho, e aí eu trago aquela página do programa e coloco lá naquele quadro de página. É como se o espaço de endereçamento virtual fosse a foto e lá na memória tivesse as molduras para eu colocar aquelas fotos de igual tamanho, né? Se você imaginar foto e moldura, inclusive no livro acho que eles usam molduras de páginas. Se você imaginar determinado tamanho de fotografia, o ideal, se você vai colocar numa moldura, é que você tenha uma moldura adequada para aquele tamanho, né? Por isso que o espaço de endereçamento virtual é dividido em pedacinhos de igual tamanho aqui, né? Que é uma página, né? Então, o espaço fica dividido em várias páginas, e a memória principal fica dividida em quadros de páginas ou molduras de páginas, que tem exatamente o mesmo tamanho da página para poder aquela página ser copiada ali naquele quadro de página. Com isso, a gente muda a unidade de transferência. Em vez de a gente trazer o programa completo da área de swap para a memória, ou da memória para a área de swap, a gente agora só vai precisar trazer páginas da área de swap para algum quadro de página que esteja livre na memória principal, e quando esse quadro de página não for mais necessário, ele pode sair da memória principal e voltar para a área de swap. E o tamanho dessas páginas atualmente varia entre 4 e 8 kilobytes. Ficou mais claro? Marta, certo. Podem perguntar, tá certo? Eu falei para vocês que o tamanho dessa página é entre 4 e 8 kilobytes. Se é um tamanho entre 4 e 8 kilobytes e cada endereço virtual referencia um byte, por exemplo, então dentro de cada página dessa, a gente vai ter 4 vezes 1024, né, endereços. 4.048, eu acho. 4.096. 4.096 endereços, tá? Virtuais dentro de cada página. Isso é importante que vocês entendam. Vocês entendem isso?
Cada endereço virtual equivale a 1 byte, por exemplo, só para facilitar o cálculo da gente. Se cada endereço virtual equivale a 1 byte, claro que quando eu vou ler, eu não preciso me limitar a ler um byte por byte, né? Eu posso dizer que eu quero ler, sei lá, 5 bytes a partir do endereço 0, tá? Mas a gente tem a chance de endereçar cada byte separadamente. Então, se eu tenho 1 byte, cada... Alguém quer falar? Se eu tenho endereços virtuais aqui nesse espaço de endereçamento virtual, que endereça cada byte, dentro de cada página dessa, né, já que essas páginas, vamos supor que essas páginas são de 4K, nos nossos exemplos aqui, tá certo? 4 kilobytes cada página dessa. E se cada endereço virtual é de 1 byte, significa que dentro de uma página dessa vão existir 4.096 endereços, que é o que equivale a 4K endereços, já que cada página é de 4 kilobytes, tá? Da mesma forma, quando a gente olha para a memória principal, lá ela vai estar dividida em vários quadros de página. Cada quadro de página vai ter também o tamanho de 4 kilobytes. E, portanto, se cada endereço físico dessa máquina é um endereço associado a 1 byte dessa memória principal, significa que dentro de cada quadro de páginas a gente vai ter 4.096 endereços físicos que podem ser referenciados dentro daquele quadro de páginas, certo? E aí a gente vai ver esse exemplo com hardware com n igual a 16. O que é que significa n igual a 16? Na primeira aula que a gente falou aqui sobre memória, sobre gerência de memória, eu falei para vocês que o hardware ele impõe um limite no número de bits que é usado para referenciar um endereço de memória principal, tá? Então, atualmente, né, a gente passou, né, num futuro não tão distante, a gente viu isso acontecer, as máquinas que usavam 32 bits para endereçamento e agora as máquinas usam 64 bits para endereçamento, tá? Quando a gente tinha máquinas que usavam 32 bits para endereçamento, a gente só conseguia ir até o endereço 2 elevado a 32 menos 1 bytes, né, que dava 4 gigabytes. Então, isso limitava o tamanho da memória principal da gente, até 4 gigabytes. Por isso que eles mudaram para 64, que deixa aí terabytes aí para a memória RAM. Então, a gente pode crescer bastante. Por muito tempo, a gente vai continuar com um endereçamento de 64 bits. Mas, para o nosso exemplo, a gente está falando de uma máquina antiga, muito antiga, eu acho de quando eu era criança, certo? E essa máquina só tem 16 bits para o endereçamento. Se essa máquina só tem 16 bits para o endereçamento, qual é o endereço máximo virtual, né, que essa máquina consegue chegar? Que tal o cálculo para facilitar? Também não vou ser tão mal com vocês de querer que vocês façam isso de cabeça. Se ela tem 16 bits de endereçamento, então o que é que a gente tem que ter? Qual é o endereço máximo, né, que essa máquina consegue endereçar? 2 elevado a 16 menos 1. Já começa do zero, né? A gente tem esse menos 1 aí. O que dá 65.535 endereços, tá? Então, para essa máquina, o espaço de endereçamento virtual, ele vai de 0 a 65.535, porque ela está limitada a usar 16 bits para representar um endereço de memória, ok? Com esse espaço, dessa forma, tá? Com essa limitação de usar 16 bits para endereçamento, os endereços físicos da máquina, eles também só vão poder ir de 0 a 65.535, tá? 65.535 é 64 kilobytes, tá? Então, imagine agora que essa memória, quando ela usava, esse hardware, quando ele usava apenas 16 bits para representar um endereço de memória, esse hardware só podia ter uma memória principal que ia no máximo a 64 kilobytes. Tá? Então, daí já fica muito claro porque isso é um exemplo de brincadeirinha, só para a gente entender o conceito, tá certo? Então, esse é um hardware que já não existe mais, né? A gente não consigo nem imaginar um hardware que tenha uma memória de 64 kilobytes. E, na verdade, esse espaço de endereçamento, ele limita o máximo que se pode chegar. Mas é óbvio que a gente poderia ter memórias menores do que 64 kilobytes,
tá? No exemplo que eu vou mostrar aqui, inclusive, a memória tem apenas 32 kilobytes, ou seja, só precisaria de 8 bits para representar aquela memória. Não precisaria dos 8, não, acho que 12. Enfim, vamos ver. Já já a gente vê. Não precisaria de todos os 16 bits para representar esses quadros de páginas que vão estar na memória, tá certo? Aí, recapitulando, né? A gente está considerando aqui nesse exemplo que cada endereço, seja lógico, ou do espaço de endereçamento virtual, ou seja, um endereço físico da memória RAM, equivale a 1 byte, tá certo? Aí, como eu já falei, o tamanho máximo dessa memória que pode ter nessa máquina é 64 kilobytes, mas pode ser menor, certo? E o espaço lógico de endereçamento, o espaço virtual de endereçamento, ele vai de 0 até, aqui está errado, tá? 65.535. Tá bom? Então, a gente tem um espaço lógico que vai de 0, do endereço 0 até 65.535. Cada endereço desse equivale a 1 byte. E a gente tem um espaço de endereçamento físico que também poderia chegar até 65.535, mas que no exemplo que a gente vai ver só vai chegar até 32K, porque a memória, 32 KB, porque a memória que a gente está usando é menor do que poderia ser nesse hardware, tá bom? Então, se a gente considera páginas de 4 kilobytes, tá, nesse espaço de endereçamento virtual que vai até 64K, então a gente vai poder ter 16 páginas dentro desse espaço de endereçamento virtual, né? Cada página vai abrigar 4.096 endereços. Já que cada página é de 4 kilobytes e cada endereço é de 1 byte, então a gente vai ter 4K endereços dentro daquela página, endereços lógicos dentro daquela página, que podem ser referenciados, e isso equivale a 4.096 endereços, tá? A página, né, a gente, só para recapitular, para não ficar esquecido, a página, ela se refere, dentro da página vão existir endereços lógicos, enquanto que, quando a gente está falando da memória principal, né, e dos quadros de página, que são os pedaços, as divisões que a gente tem na memória principal, lá os quadros de página vão abrigar endereços físicos. Já a página se refere a endereços lógicos, tá? O quadro de página e a página, né, como eu já falei, eles vão ter o mesmo tamanho. E aí, imagine agora que a gente está vendo um exemplo, tá? A gente tem a primeira página, lembra, é lá no espaço de endereçamento virtual, do processo, tá? Do programa, é a divisão do programa em pedacinhos de 4 kilobytes. A primeira página do programa vai conter os endereços de 0 a 4.095, né? Já que são páginas de 4K e vão conter 4.096 endereços. Então, vai ser de 0 a 4.095. Toda vez que tiver uma instrução, né, que o endereço dessa instrução o endereço lógico dessa instrução está entre 0 e 4.095, essa primeira página do programa é o que precisa estar na memória para que esse programa execute, tá? A segunda página vai conter os endereços lógicos, os endereços virtuais de 4.096 a 8.191. E assim sucessivamente, né? Terceira página, até a última página, tá? A última página desse espaço de endereçamento virtual, ela vai conter os endereços de 61.440 a 65.535, tá? Então, toda vez que eu estiver executando o programa e eu precisar, sei lá, eu vou acessar a pilha de execução, o endereço 62.590. 62.590 está aqui nesse intervalo aqui, né, de endereços. Então, certamente, essa 16ª página do programa vai precisar estar na memória para que esse endereço virtual seja acessado, tá? Como eu falei para vocês, nesse hardware com 16 bits de endereçamento, a gente pode ter uma memória principal que vai até 64 kilobytes, né? Porque é 2 elevado a 16 menos 1, dá 65.535. Mas nesse exemplo da gente, a gente tem uma memória menor que isso, que vai até 32 kilobytes. Com a memória menor, que vai até 32 kilobytes, a gente não vai ter 16 quadros de página, como a gente tem no espaço de endereçamento virtual. A gente vai ter só 8 quadros de página, tá? No quadro de página 0, vão estar
o endereço físico, que vai de 0 a 4.095. No quadro de página aqui, né, nesse segundo quadro de página, os endereços que vão de 4.096 a 8.100, acho que 92, enfim, e assim sucessivamente, até esse último quadro de página, que vai abrigar os endereços físicos, né, de 28K até 32K. Então, a memória física fica toda organizada também em páginas, tá? De 32 kilobytes. O último endereço físico vai ser 32.768. Não, na verdade é 67, né? Porque começa de 0, então sempre vai ser no número ímpar. E a gente só vai ter 8 quadros de página nessa memória. E cada quadro de páginas desse também vai abrigar, né, 4.096 endereços, mas dessa vez endereços físicos, né, endereços reais da memória principal que podem de fato ser acessados. Aí, da mesma forma que eu já falei, né, o primeiro quadro de página vai ter endereços físicos de 0 a 4.095, o segundo quadro de página, endereço físico de 4.096 a 8.191, e o último quadro de página de 28.672 a 32.767, tá? Esses são os endereços físicos da memória que podem ser acessados, né? E aí, com esse hardware de 16 bits, tá? Ver aqui nessa apresentação a espaço de endereçamento virtual, tá? A 15ª página, por exemplo, do espaço de endereçamento virtual, ela pode estar carregada, sei lá, no 6º quadro de página. Então, se a gente considerar aqui... Ixi, como tem coisa para voltar. Se a gente considerar aqui, que vamos supor que aqui tivesse mesmo 16 páginas, tá? Então, a 15ª página é essa daqui, né? Essa página aqui desse programa específico, note que todos os programas que vão executar nesse computador têm esse mesmo tem um espaço de endereçamento virtual parecido com esse, dividido em quadros de páginas que vão quadros de páginas não, desculpa, dividido em páginas que vão de 0 a um determinado valor máximo que depende da quantidade de bits que a gente usa, né, para o endereçamento. Então, todo programa vai ter esse espaço de endereçamento virtual. Já a memória física, né, ela vai ser dividida em quadros de páginas, e aí esses pedacinhos dos programas, essas páginas dos programas vão ser carregados lá nesses quadros de página, tá? Então, imagine que aquela 15ª página está carregada, acho que era na sexta, era? Na sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquela 15ª página daquele programa específico, ela foi carregada aqui, ó, nessa sexta página. Essa sexta página contém endereços físicos que vão de 20K a 24K, tá? Então, se a ideia por trás, né? Eu falei para vocês que o gerente de memória, ele precisa fazer a realocação de endereços lógicos e endereços físicos. Né? Agora que a gente tem essas páginas, como as páginas e os quadros de páginas são de igual tamanho, existe uma equivalência entre o primeiro endereço de uma página e o primeiro endereço do quadro de página onde aquela página foi carregada. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, o primeiro endereço virtual dessa 15ª página, se essa página está carregada no 6º quadro de página, então, o primeiro endereço virtual dessa página equivale ao primeiro endereço físico do 6º quadro de página onde ela está carregada. O 10º endereço virtual dessa 15ª página, ele vai estar exatamente no 10º endereço físico dentro do quadro de página 6. Tá? Então, existe essa equivalência. O milésimo endereço virtual que está dentro dessa 15ª página vai ser exatamente o milésimo endereço físico que está nesse quadro de página 6, porque eles são de igual tamanho. Né? Então, quando você sobrepõe um com o outro, existe essa equivalência, tá? Como se os endereços tivessem índices, e esses índices, o endereço de índice 0, sei lá, de índice 1 de uma página, equivale ao endereço de índice 1 também do quadro de página onde aquela página está. Né? Como a gente tem 4.096 endereços, imagine que a gente tem essa equivalência para todos os 4.096 endereços que estão na página e que estão no quadro de página onde aquela página foi carregada. Deu para entender isso? Isso é o raciocínio por trás de tudo que a gente vai ver a partir de agora. Vocês entenderam isso?
Perdeu, Marta? Vamos lá. Dentro de cada página, né, dentro de cada página dessa aqui, que tem aqui no espaço de endereçamento virtual de um programa, né, vão existir endereços virtuais aqui dentro. Né? Vamos supor que a gente está aqui nessa segunda página aqui. Nessa segunda página, vão existir os endereços virtuais que vão de 4.096 até 8.191, certo? Porque as páginas são de 4K, né? Então, aqui, essa primeira página vai do endereço 0 até o endereço 4.095, a segunda página vai do endereço 4.096 até o endereço 8.191. Essa página, né, ela é exatamente do mesmo tamanho que o quadro de página que está lá na memória. Então, eu vou considerar agora essa segunda página aqui, que tem esses endereços. E imagine que essa segunda página aqui, que tem esses endereços, imagine que ela foi carregada exatamente nessa mesma nesse mesmo segundo quadro de página da memória. Se a segunda página, né, essa página de índice 1, vamos supor que eu tenho essas páginas, né, aquela segunda página lá do meu espaço de endereçamento virtual, vamos supor que ele é carregado exatamente no segundo quadro de página. Por coincidência, os endereços aqui vão ser iguais, né? Porque aquela página referencia endereços que vão de 4.096 até 8.191, e esse quadro de páginas também tem endereços físicos que vão de 4.096 até 8.191. Então, aqui a gente consegue enxergar a equivalência que vai existir, né, para cada endereço que a gente tem cada endereço virtual que a gente tem naquela página, vai existir agora, quando essa página é carregada na memória, vai existir um endereço físico associado àquele endereço virtual, aqui na memória. Nesse caso que eu falei aqui, por coincidência, né, como é a segunda página e o segundo quadro de página, os endereços virtuais vão ser exatamente iguais aos endereços físicos. Mas se eu pego aquela segunda página e carrego aqui nesse último quadro de página, o primeiro endereço virtual daquela página era o 4.096. O primeiro endereço aqui desse quadro, que é o endereço físico, que vai equivaler ao 4.096, na verdade, vai ser o 28.000 e alguma coisa, eu esqueci aqui. Nem tem aqui. Ah, tem. Vai ser o 28.672, tá? Então, se dentro do meu programa eu tiver uma referência a um endereço lógico 4.096, que é o primeiro endereço, né, daquela página, que era a segunda página do meu programa, esse endereço vai equivaler exatamente ao primeiro endereço físico desse quadro de página, né? Porque quando eu pego aquela página e copio dentro desse quadro de página aqui, então, aquele endereço que antes, né, que na minha página era o 4.096, ele é aqui, se eu for converter ele para um endereço físico, ele vai ser o 28.672. O segundo endereço, que era o 4.097, vai ser o 28.673. Vai ter uma equivalência. O último endereço, que era o 8.191, vai passar a ser o endereço físico 32.767. Pode, Marta. As páginas, cada página pode ser alocada em qualquer quadro de página que estiver livre. Ele não precisa ser alocado no lugar equivalente. Tá? Inclusive, eu posso ter vários programas em execução e eu ter a página 2, sei lá, de todos os programas, por coincidência, no momento, a página 2 de todos os programas precisa estar na memória. Então, tem um monte de página 2 de um monte de programa que está em quadros de páginas, estão em quadros de páginas diversos da memória. Deu para entender? Mas aí, como o tamanho da página é exatamente igual ao tamanho do quadro de página, existe essa equivalência entre os endereços lógicos virtuais que estão dentro daquela página e o endereço físico do quadro de página daquela página foi carregada. Certo? Então, existe essa equivalência, e é com base nessa equivalência que a gente, que o sistema
consegue fazer essa realocação, né, do endereço lógico para o endereço físico, tá? Porque se eu estou acessando, sei lá, o segundo endereço lógico daquela página, então, eu sabendo em que quadro de página eu estou, eu posso ver qual é o segundo endereço físico daquele quadro de página e eles vão ser equivalentes, porque eu coloquei lá exatamente um sobre o outro, né? Aí aqui nesse exemplo a gente continua com essas máquinas de 16 bits, com endereços virtuais que podem ir até 65.535, e a memória física, nesse caso aqui desse exemplo, ela vai ser de 32 kilobytes, ou seja, menor do que a memória que poderia ser, né? Que ela poderia ter uma memória que ia até 64 kilobytes, mas aqui nesse caso vai até 64 kilobytes, tá? Então a gente tem espaços de endereçamento virtuais, né? Que são os espaços conhecidos pelos programas, né? Que vão ter 16 páginas, né? Eles vão estar divididos em 16 páginas de 4K, nesse exemplo. E a gente tem uma memória principal que vai ser dividida em 8 quadros de páginas, também de 4K, tá? Para que isso funcione, o tamanho da página precisa ser exatamente do tamanho do quadro de página, certo? E aí, seguindo o nosso exemplo, aqui a gente já viu, os endereços que estão aqui, né? Nesse espaço de endereçamento virtual, são endereços virtuais, enquanto que os endereços que são acessados aqui pela memória, né, são endereços físicos, de fato, da memória principal daquele hardware, tá? Aí imagine que a gente vai realizar ixi, não consigo colocar o mouse lá. Essa instrução, tá? Eu vou mover o valor que está em um determinado registrador para o endereço 16.388, tá? Esse é um exemplo. A próxima instrução que eu preciso realizar é essa. Eu tenho que mover esse endereço, esse registrador é um registrador que está lá na CPU, tá? Aqui, suponha que aqui é o endereço dele. E eu quero copiar o endereço que está nesse registrador e trazer para esse endereço de memória aqui. Mas esse endereço aqui, ele está dentro do nosso espaço de endereçamento virtual. Ou seja, esse endereço aqui é o endereço que está em alguma página aqui do meu espaço de endereçamento virtual. Isso não é um endereço físico, de onde de fato essa variável está, certo? Então, a gente pode fazer um cálculo simples para identificar em que página esse endereço está, né? Porque a gente já falou que com páginas de 4 kilobytes, a gente vai ter 4.096 endereços em cada página, tá? Aí esse endereço 16.388, em que página está? Basta que a gente divida isso por 4.096, tá? Aí a gente pega a parte inteira dessa divisão e a gente sabe exatamente qual é a página em que está esse endereço, tá? Essa página, nesse caso aqui, eu já fiz isso, e está a página 0, página 1, página 2, página 3, página 4. Se eu começar de 0, está na página 4. Se eu começar de 1, está na página 5. Depende aqui de como é que a gente vai fazer. Então, está nessa página aqui. E imagine que essas setinhas aqui, né, a gente conversou já que o programa não precisa estar inteiro na memória. Essas setinhas aqui indicam quais são as páginas desse programa que já estão na memória, ou seja, que já foram carregadas em algum quadro de página da memória previamente, tá? Essas informações, elas vão sempre ficar numa estrutura de dados que a gente chama de tabela de páginas, tá? Que o sistema operacional vai precisar manter a partir de agora. E aí, na tabela de páginas, a gente vai ter algumas informações. Então, por exemplo, a gente precisa ter qual é o número do processo, né? Qual é a página do processo e qual é o quadro de página onde essa página está, por exemplo. Tá certo? Já já a gente vai ver mais detalhes sobre essa tabela de páginas. Mas aqui, por enquanto, essa tabela de páginas está me dizendo que essa página que eu quero acessar, ela já está na memória, ó. Ela está nesse quadro de página aqui de índice 2, né? Índice 0, índice 1, índice 2, ou índice 3, enfim. Eu nunca lembro nessa aula se eu estou começando do 0 ou do 1, já já a gente vê. Então, a gente já sabe, através da tabela de páginas, que para esse processo, essa página que eu preciso agora para executar a minha próxima instrução, ela já está carregada aqui nesse quadro de página aqui de índice 2, tá? Essa página aqui, ela vai ter endereços que vão de 16K, ou seja, 16 vezes 1024, até 20 vezes 1024, tá? Não sei fazer esse cálculo aqui de cabeça.
E esse quadro de página aqui vai ter endereços que vão de 8K a 12K, tá? De forma bem simples, a gente sabe que esse primeiro endereço aqui, que é 16K, ele equivale exatamente a esse endereço 8K aqui, tá? E aí, para cada endereço subsequente aqui dessa página, a gente vai ter essa equivalência para os endereços desse quadro de página, onde essa página foi carregada, tá? Vamos lá, seguindo o nosso exemplo. No fundo, o que a gente quer é ver esse endereço aqui, 16.388, qual é o endereço físico, né? Dado que essa página aqui, onde está esse endereço, se ela for carregada aqui, qual é o endereço físico correspondente, né, a esse endereço lógico desse programa. Tá? É isso que a gente quer fazer. Para que isso seja realizado numa máquina dessa, vai existir um hardware especial que vai auxiliar nesse mapeamento, tá certo? Mas a gente vai agora só entender qual é a lógica que está por trás desse hardware. Se a gente for pegar os endereços lógicos que tem aqui nessa página, tá? O primeiro endereço, que é esse 16K, ele é o 16.384, tá certo? Se vocês fizerem o cálculo aí, 16 vezes 1024, vai dar exatamente isso, tá? 16.384. O próximo endereço, 16.385. Aqui são endereços virtuais que eu estou falando, porque são dessa página aqui, né? Essa página 5. E se a gente for caminhando aqui, né? 16.384, 85, 86, a gente chegou aqui no 88, tá? Como essa página foi carregada nesse quadro de página 3, tá? O primeiro endereço físico desse quadro de páginas é o 8.192. Ou seja, o primeiro endereço lógico da página 5 vai equivaler ao primeiro endereço físico do quadro de página 3, que é o 8.191. E se a gente for caminhando aqui nesse endereço, esse endereço que a gente tem interesse em mapear para um endereço físico, que é o 16.388, ele vai, então, equivaler ao endereço 8.196. Ele vai equivaler ao endereço 8.196, certo? Usando essa lógica aqui de que existe essa equivalência aqui entre o endereço lógico e o endereço físico, dado que essa página está carregada em determinado quadro de página aqui da memória e eles têm o mesmo tamanho. Ok? Então, com isso, a gente conseguiu mapear, né? Eu sei agora que, na verdade, eu preciso acessar não o endereço 16.388, porque isso era um endereço virtual. Eu preciso acessar o endereço 8.196 para poder recuperar essa variável que eu quero copiar lá para o registrador nessa instrução que eu tenho aqui para ser executada. Ok? Então, isso foi o mapeamento. Usando essa lógica de que existe essa equivalência, tá certo? Mas é óbvio que isso é muito lento, né? Já pensou se toda vez que fosse haver um acesso à memória, se um operacional tivesse que fazer um negócio desse que a gente fez aqui, imagine se for o endereço, o endereço de índice 4.000 dentro da página, né? Não vai escalar, tá? Então, obviamente, a gente tem um hardware para fazer isso, certo? Vocês têm dúvida até aqui? Eu vou começar a falar um pouquinho desse hardware. Deu para entender esse exemplo que a gente viu? Deu, Marta disse que deu, Timers, joia. Então, vou seguir, tá certo? Esse hardware que eu falei para vocês é um hardware que ele vai ficar como se fosse assim, ó, entre a CPU e a memória, tá? O MMU, o nome, Memory Management Unit, tá? O objetivo desse hardware é mapear o endereço lógico no endereço físico, certo? Então, para isso, esse hardware precisa conhecer aquela tabela de páginas, né? Essa informação que a gente tinha aqui, né? De que páginas estão carregadas, em que quadros de páginas, para o processo que está em execução agora, né? Porque cada processo vai ter sua própria tabela de páginas, né? Então, para que a gente tenha isso, né, esse mapeamento, para que a gente fizesse esse mapeamento aqui, foi preciso que a gente soubesse que essa página 5 estava carregada nesse quadro de página 3. Então, para que esse hardware faça, né, esse serviço de mapear endereços lógicos e endereços físicos para um determinado processo, que é o processo que está executando naquela CPU,
Então, esse hardware precisa conhecer essas informações sobre que páginas daquele processo já estão carregadas em que quadros de páginas da memória, tá? Então, essa é a primeira coisa que é preciso a gente ter em mente, tá? A CPU, na verdade, quando ela... eu falei para vocês na aula passada que tem vários registradores, né, lá na CPU. Aí tem um registrador onde a CPU coloca o endereço da memória a ser acessado, tá? Que é o MAR. Aí ela colocou lá o endereço, por exemplo, nesse exemplo aqui, ela colocou lá o endereço 16.388, que é o endereço lógico que ela leu lá da instrução move reg 16.388. Era essa a instrução, ela leu esse endereço, colocou lá para que esse endereço seja lido, por exemplo, né? Quando ela coloca lá esse endereço lógico, na verdade, a CPU pensa que está enviando isso para o barramento para que isso seja lido da memória. Mas isso é um endereço virtual. Tá? Na verdade, o que acontece é que esse endereço ele é passado para esse hardware especial, para essa MMU, e esse hardware, conhecendo, né, que páginas daquele processo já estão na memória, em que quadro de página cada página dessa está, aí essa MMU, usando essa informação e uma lógica parecida com essa que a gente viu aqui, é que vai realizar em hardware esse mapeamento. Tá? Então, a MMU ia colocar aqui o endereço 16.388, ou, desculpa, a CPU, né, ia jogar aqui para a MMU o endereço 16.388 e a MMU ia jogar aqui de volta o endereço 8.196, que foi o que ela mapeou, né? Então, a MMU é esse hardware que fica aí entre a CPU e o barramento de memória, né? Onde os endereços a serem acessados na memória são jogados, tá? E a CPU, ela nem precisa saber que a MMU existe, tá certo? De forma que a gente pode trocar esse hardware por outro de forma muito rápida e transparente, certo? Então, nem a memória precisa saber que a MMU existe e nem a CPU precisa saber que a MMU existe, tá? Mas ela existe lá para fazer essa ponte, né? Já que a CPU vai lançar endereços lógicos no barramento, achando que são endereços físicos, e aí a MMU vai fazer essa conversão do endereço lógico no endereço físico com base num raciocínio parecido com esse que a gente viu até agora, tá bom? Vamos ver aqui. Outro exemplo. Se vocês quiserem, vocês podem me interromper, tá bom? A qualquer hora, se tiver dúvidas. Imagine que isso aqui é a tabela de páginas do programa que está executando agora. Tá? Considerando esse mesmo hardware, páginas de 4 kilobytes, tá? Um hardware que tem 16 bits para endereçamento, ou seja, o meu espaço de endereçamento virtual ele vai ter 16 páginas, enquanto que a minha memória RAM poderia ter até 64 kilobytes, mas no exemplo aqui a gente continua com 32 kilobytes, tá certo? E aí a gente tem um processo que está em execução agora, e que aqui é a tabela de páginas, ó. A página de índice 0, ela já foi carregada no quadro de página 6, ó. A página de índice 4 foi carregada no quadro de página 2. A página de índice 15 foi carregada no quadro de página 0, certo? As outras páginas desse programa não estão na memória, estão lá no disco ainda, ok? Aí agora a gente quer executar essa instrução aqui, ó. Quero copiar o valor que está no endereço 20.483 para esse registrador, certo? Esse endereço aqui é um endereço virtual, tá? É o endereço que eu encontrei lá nas instruções desse programa, desse espaço de endereçamento virtual. Então, a gente precisa, né, a MMU vai precisar mapear esse endereço para algum endereço físico da memória, tá? Então, a primeira coisa que a MMU precisa fazer é identificar em que página, tá, está esse endereço. Como eu falei para vocês, a MMU sabe, né, quais são as páginas que estão carregadas desse processo, que estão carregadas em que quadro de página, né? Então, ela conhece essa tabela de páginas desse processo, ela sabe quais são as páginas que já estão na memória e sabe exatamente cada página que está na memória em que quadro de páginas está, certo? Para que a gente descubra em que página esse endereço está,
a gente vai dividir por 4.096, que é o tamanho da página, e a gente vai pegar só a parte inteira desse endereço, tá certo? Então, a gente pega 20.483, divide, deu 5, alguma coisa. Eu sei que esse endereço, então, está no quadro, na página 5, certo? Aqui, a gente vai começar de zero, porque se a gente tiver qualquer endereço que seja menor que 4.096, essa divisão vai ser 0, alguma coisa, tá? Então, a primeira página é a página 0, a segunda página é a página 1, tá? A terceira página é a página 2, e assim sucessivamente. Isso aqui vai estar na página de índice 5, digamos assim. Falar índice que é mais fácil. Então, a primeira página está na página de índice 5. Quando a MMU recebe esse endereço aqui, ela faz essa divisão, tá? Tudo hardware. Como é tudo múltiplo, como é tudo potência de 2 aqui, são cálculos muito rápidos que o hardware faz, tá? Não vou entrar nesses detalhes, não, porque eu também nem sou muito da área de hardware, mas são shifts aí que ele faz, é tudo muito rápido. Então, ele agora a MMU já descobriu que está na página 5. Aí ela vai lá na tabela de páginas e olha se essa página 5 já está carregada na memória. Ó, a página 5, ela não está carregada na memória, né? A gente está vendo aqui na tabela de páginas, o xizinho aqui, ela não está carregada em nenhum quadro de páginas da memória, tá? Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, né, a MMU, que é um hardware, vai gerar uma interrupção para a CPU. Né? A gente viu que o hardware, lembra que quando a gente tinha uma leitura de disco, por exemplo, a leitura terminava, o hardware lançava uma interrupção que era para avisar que aquela leitura tinha sido concluída, por exemplo. Né? Então, a MMU ela vai lançar uma interrupção porque deu erro. Né? Ela, na verdade, quer que essa página 5 seja copiada para a memória em algum lugar. Né? Porque essa página 5 ela não pode fazer essa conversão do endereço lógico no endereço físico, do endereço virtual no endereço físico, porque essa página não está na memória. Então, não existe um endereço físico que vá ser associado a esse endereço lógico ainda. Tá? Então, ela vai, dado que ela não consegue progredir no seu trabalho, ela vai lançar uma interrupção. O nome dessa interrupção é uma falta de página, tá? Uma page fault. Quando uma exceção, uma interrupção é lançada para a CPU, né? Aí aquele tratador de interrupção lá, tem um hardwarezinho dentro da CPU que vai dizer, CPU, toma, agora chegou essa interrupção, te vira. A CPU vai mudar, né, para o modo kernel e vai chamar o sistema operacional para resolver aquela interrupção. Lembram disso? Então, o tratador de sistema do sistema operacional vai ser chamado para tratar essa exceção, ou essa interrupção, desculpa. Para tratar essa interrupção. Esse tratador de interrupções, né, vai ver que é uma interrupção de falta de página, né, é o processo, algum processo aqui específico, né, esse processo aqui, ele precisa acessar a página 5, né, do seu endereço, do seu espaço de endereçamento virtual, e, portanto, essa página precisa ser trazida para a memória, tá? Nesse exemplo aqui, vamos supor que o quadro de página de índice 7, que ele está livre, certo? A gente sabe que, nesse exemplo, eu falei para vocês que a gente tem uma memória RAM, uma memória principal de 32 kilobytes. Então, essa memória, ela é dividida em 8 quadros de páginas de 4 kilobytes, né? Cada quadro de página. E aí, no quadro de índice 7, né? Que é o último quadro, na verdade, dessa memória, já que começa de 0, né? Então, vai até o 7, ele vai ser escolhido, ele é um quadro de página que está livre, não tem nada que foi carregado ali naquele quadro de página, tá? Essa é a melhor situação. O sistema operacional identificou que tem um quadro de página livre, e ele vai fazer o swap, né, a cópia da página 5, que está na área de swap, para esse quadro de página 7, certo? Então, ele copia, ele faz isso, e ele atualiza o mapa lá desse hardware da MMU. Ele avisa de alguma forma, né, para a MMU que agora a página 5 está carregada no quadro de página 7, ok? E aí a gente tem uma atualização, né, daquela tabela de páginas que a MMU conhece, e ela tem a página 5 carregada aqui no quadro de página 7. O que é que a MMU faz, então, a partir daí? Né? A MMU, eita aqui, ela vai usar aquela lógica, né, que a gente falou anteriormente, né, ela vai, para identificar qual é o endereço físico correspondente ao endereço que ela quer mapear, que é o 20.000,
480. Já já eu vou falar desse cálculo, tá? Eu quero só antes falar de outra situação que pode ocorrer quando essa interrupção de falta de página é gerada, né? Porque nessa primeira situação, o sistema operacional encontrou um quadro de página livre e já copiou a página 5 lá desse processo para esse quadro de página 7. Mas em outra situação, o sistema operacional pode não encontrar, né, um quadro de página livre, tá? Nesse caso, o sistema operacional precisa de algum algoritmo, que a gente vai ver depois, para encontrar, né, o melhor quadro de página, né? Todos os quadros de página da memória estão ocupados. Então, significa que alguém vai ter que sair da memória, tá? Em geral, é mais comum que um pedaço do próprio processo, que vai ganhar mais um quadro de página, que ele próprio saia da memória. Mas aqui a gente não vai se ligar muito nisso ainda. O sistema operacional, de alguma forma, vai decidir em qual é o quadro de página, tá? Que vai ter o conteúdo que vai precisar ser removido da memória, ou seja, vai precisar ser transferido da memória para o disco, tá? Aí o sistema operacional, quando vai tratar essa interrupção, decide isso, tá? Em qual é o quadro de página. Ele vai precisar copiar, se for talvez, né, esse quadro de página para o disco, o conteúdo desse quadro de página para o disco. Então, por exemplo, vamos supor que o quadro 0, tá, foi escolhido. Tá? O quadro de página 0 foi escolhido. Aliás, isso aqui é a tabela de páginas, foi mal. O quadro de página 0 foi escolhido. Existia nesse quadro de página 0 uma página ou desse processo ou de outro processo, tá? Na verdade, ó, era desse próprio processo, ó. Era a página 5, nesse exemplo aqui. Que estava aqui no quadro de página 0, tá? Aí, o próprio sistema operacional, ele mantém informação sobre se essa página, tá? Essa página 5, que estava aqui no quadro de página 0, ela vai precisar sair da memória e vai precisar ir para o disco, né? Para a área de swap do disco. Mas ela só precisa ser de fato copiada se ela tiver sido modificada, né? Porque anteriormente ela já veio do disco para a memória, né? Ela já veio da área de swap para a memória. E aí, o próprio sistema operacional mantém a informação, por exemplo, de se essa página, se ela foi modificada depois que ela foi copiada do disco para a memória. Se ela foi modificada, é preciso fazer a cópia dessa página de volta para a área de swap do disco. Se ela não foi modificada, isso nem é preciso ser feito, tá? Essa cópia não precisa ser feita. O que o sistema operacional precisa fazer é apenas carregar a página 15, né, no quadro de página 0. Não é isso? Que foi o que foi decidido pelo sistema operacional. Então, ele vai carregar a página 15 desse processo no quadro de página 0. Ele vai atualizar a MMU, né, para ficar agora informando, né, que essa Ixi, aqui tá errado, era a página 15, era essa aqui, né? Que a página 15 tá. Eu conserto. Aliás, conserta logo, para vocês não se confundirem. A página 15 vai para o quadro de página 0. Essa página 5, que antes estava na memória, ela não vai mais. Não tem mais essa página 5 na memória, ela foi removida, né, da memória, ela voltou para o disco e agora o que tem lá é a página 15. Agora, né, que a página 15 está no quadro de página 0, agora sim a gente pode usar, né, aquela lógica da equivalência entre os endereços virtuais da página 15 e os endereços físicos do quadro de página 0, para fazer o mapeamento do endereço virtual no endereço físico correspondente, tá certo? Aí, só para vocês terem uma noção, assim, em lógica decimal, né, porque já já a gente vai ver isso em lógica binária. Em lógica decimal, o que acontece é que a página 5, né, que tem esses endereços. Meu Deus, me confundi toda, que era a 15 ou a 5? Depois eu vejo. Vocês entenderam mais ou menos aqui a ideia, né? Que ele vai retirar uma página da memória e levar para o disco. Aí traz essa página que deu o pdefault e traz para a memória e atualiza a tabela de páginas. Né? A gente precisava, era da página 5, na verdade, então estava certo antes, ó.
Ai, ai. O que eu fiz? Aqui. Pronto. Então, agora a página 5 já está lá no quadro de página 0. E a gente vai ver aqui, né? A gente tinha a página 5, esses endereços, que vão de 20.480 a 24.575. E dentro dessa página, né, tinha o endereço que a gente quer, na verdade, seguir. Dentro dessa página tinha um endereço que a gente quer converter, né, para o endereço físico, que era o 20.483, tá? Em vez de ficar fazendo um a um, como a gente estava fazendo, né, naquela equivalência, né, o primeiro endereço do quadro de página equivale ao primeiro endereço dessa página, né? Não escala muito isso, né? O que a gente pode fazer é aquela operação de resto, né, para ver qual é o deslocamento, se a gente chama de deslocamento, se a gente fizer 20.483, que é o endereço que a gente quer converter para endereço físico, e fazer uma divisão, né, pelo tamanho do quadro de página, só que agora a gente quer o resto dessa divisão, tá? Esse resto dessa divisão, essa é aquela função módulo, né, que vocês devem conhecer lá de programação, né, vocês já viram essa função, né, ela dá o resto dá o resto da divisão de 20.483 por 4.096. O resto disso é 3. 3, então, é o deslocamento dentro dessa página, né, até chegar desde o primeiro endereço da página até o endereço de interesse aqui para conversão, tá? Então, eu pego esse deslocamento e somo com o primeiro endereço do quadro de páginas, onde essa página foi carregada. Ou seja, se o deslocamento é 3, eu vou somar 3 com 28.672, que é o primeiro endereço do quadro de página 7, que é onde essa página foi carregada. Tá? Naquela exemplo inicial, que esse quadro de página estava livre. Certo? Se fosse o quadro de página 5, ou se fosse o quadro de página 0, como a gente viu aqui, então o endereço seria o endereço 3, na verdade, né? Porque seria 0 mais 3 e daria o endereço 3. Ok, pessoal, esse exemplo? Que é mais ou menos uma lógica decimal aqui, para vocês entenderem como é feito essa conversão, tá certo? É tudo usando operações, né? Operações matemáticas. Aí lá no livro vai ter vários exemplos, vai ter outros exemplos assim de conversão, tá? De endereços lógicos, endereços físicos. A gente vai ver um exemplo que também está lá no livro, agora usando a lógica própria binária, tá? Que a MMU usa de fato, certo? Então, antes de continuar, né, já que a gente agora vai ver, é uma lógica semelhante, só que agora é usando números binários, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Querem tirar alguma dúvida? Posso prosseguir. Imagine que a gente é a MMU, tá certo? E aí agora, isso aqui, ó, o espaço de endereçamento virtual, tá? Que vai, a gente tem 16 páginas nesse espaço de endereçamento virtual, e aqui é a memória física real do computador, e nesse caso ela é uma memória de 32 kilobytes, tá? Essas setinhas, elas indicam aquela tabela de páginas desse processo específico aqui, né? Indicam em que páginas desse processo estão na memória e em que quadro de página é que está na memória, tá certo? Então, o que a MMU vai fazer ela vai receber um endereço que está nessa página aqui e vai mapear para um endereço físico correspondente, tá certo? Para isso, tá? Da mesma forma que a gente viu quando a gente estava falando de números com números decimais, tá? Em números binários, aqui a gente tem a MMU, ela vai manter a tabela de páginas desse processo que está em execução nessa CPU, tá? Essa tabela é essa tabela aqui, ó. Cada entrada aqui essa tabela de páginas precisa de 16 entradas, né? Como isso é um hardware, então imagine que eu preciso de 16 registradores aqui, por exemplo, para manter essa informação, tá? Não é tão caro, é uma coisa factível, tá? Então, eu preciso desses 16 registradores,
Cada registrador, né, eu vou ter uma certa quantidade de bits ali que vai representar um endereço de quadro de página, tá? Um índice de quadro de página, por exemplo. E depois eu tenho um bit aqui que foi reservado para dizer se essa página está ou não na memória, tá? Então aqui eu tenho a página 0, 1, 2, 3, até a página 15, né? São as 16 páginas. Para cada página tem uma entrada aqui nessa tabela. Então, o que é que está dizendo aqui nessa tabela? Essa página 0, ó, aqui nesse bit de presente e ausente, né? É o bit que indica se essa página está ou não na memória. Aqui ele está dizendo que está na memória, tá? Essa página está na memória, está em que quadro de página? Está no quadro de página de índice 6, né? Aqui. De índice 6, que é o 010, tá? Tá nesse quadro de página. A página 1, tá? Ela tá na memória? Está, ó. Bit presente 1, presente ausente 1. Tá em que quadro de página? No 001, tá? E assim sucessivamente. A gente vê que os 5 primeiros, as 5 primeiras páginas, as 6 primeiras páginas estão todas na memória, né? Já a página 6, a 7, a 8, elas não estão na memória, tá? E aqui a informação que a MMU usa para poder converter um endereço lógico no endereço físico. O endereço lógico que chegou aqui é o endereço 8196, tá? Esse endereço, como eu falei para vocês, ele é representado por 16 bits, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a representação. Ui, cadê? Aqui é a representação desse endereço em bits, em binário. Tá? Então, 8.196 em binário são esses 16 bits aqui. Aí, usando a lógica binária, o que é que acontece aqui? Desses 16 bits, 4 bits são reservados para identificar o número da página onde esse endereço está, certo? A gente tem 16 páginas com 4 bits. É possível, a gente com 4 bits, a gente vai exatamente de 0 a 15, tá? Então, porque 2 elevado a 4 é 16, né? Menos 1, 15. Então, com 4 bits, a gente consegue ir do número 0 até o número 15. Então, esses 4 bits mais significativos, eles são usados para representar o número da página que contém esse endereço, certo? E os outros 12 bits, eles são exatamente o deslocamento que a gente precisa dentro da página para chegar naquele endereço específico, tá? Com 12 bits, a gente consegue ter um deslocamento exatamente de 4.096, certo? Então, os 4 bits mais significativos são usados para identificar a página, e a MMU vai ler, né, a entrada dessa página na tabela de páginas aqui, para ver se essa página está ou não na memória, tá? Se essa página estiver na memória, ela vai ver em que quadro de página está. E aí, na verdade, esse negócio é muito rápido, porque nesse exemplo aqui, né, 8.196, ele vai usar os 4 bits mais significativos, que é 0010, 0010, eita, eu disse que era 6, é 2, né? Óbvio. É o índice 2, né? Ele vai ver que é a página de índice 2 aqui. É essa página. Aí ele vem aqui nessa entrada. Essa página está na memória? Está. Está em que quadro de página? No quadro de página 10. Aí, para gerar o endereço físico, ele vai apenas concatenar esse 10 com esse restante, esses outros 12 bits aqui do endereço. Isso vai dar, acreditem, exatamente o endereço físico correspondente lá nesse quadro de página 10, tá? Correspondente a esse endereço lógico que chegou aqui. Tá? Então, em termos de hardware, isso é muito rápido, né? Como eu falei para vocês, é uma combinação aí desses bits e com isso ele consegue converter o endereço lógico no endereço físico, certo? Então, ele concatenou, ele leu a tabela de páginas, ele viu que está no quadro 110 em binário, ele pega esse 110, concatena com os outros 12 bits que tinha aqui desse endereço virtual, e esse endereço final aqui, que foi, no caso, 24.580, isso aqui é o endereço final correspondente a esse endereço virtual que entrou aqui na MMU, e aí ele lança aqui o endereço real, né, o endereço físico correspondente a esse endereço virtual, dado que essa página
né? Essa página 2, ela está carregada nesse quadro de página 10 aqui, tá? Que é o quadro de página 6. Ok? Só para vocês terem noção, assim, que é um hardware que vai fazer isso, tá? Não é nem o SEO. O que o SEO precisa garantir é só de conversar de alguma forma com esse hardware para atualizar essa tabela de páginas. Quando tiver uma falta de página, né, ou quando esse processo for carregado na memória, essa tabela de páginas precisa ser atualizada aqui na MMU. E aí, toda vez que um processo vai perder a CPU, né, imagine que... Lembra que a gente falou, né, que a CPU é um recurso que é compartilhado no tempo. Então, o escalonador, né, de processos, ele vai ficar alternando a execução de vários processos. Quando um processo estava rodando e ele é preemptado, ou seja, ele perde o direito de rodar, né, o sistema operacional vai salvar o contexto desse processo e dentro desse contexto agora, a tabela de páginas vai fazer parte, né? Ele precisa salvar essa tabela de páginas que estava aqui na MMU em algum lugar. E o processo que vai, o novo processo que vai ser executado, o sistema operacional, ao salvar, né, recuperar o contexto desse novo processo que vai ser executado, ele vai precisar recuperar essa tabela de páginas desse processo e atualizar a MMU com a tabela de páginas do processo que vai ser executado, tá? Só para deixar claro que essa tabela de páginas aqui, ela vai precisar mudar cada vez que essa CPU mudar de um processo para outro, tá bom? Então, o SEO vai manter, né, a tabela de processos, tá, para recuperar o contexto dos processos e poder fazer essa alternância no uso da CPU. Vai também manter a tabela de threads, e para cada processo também vai precisar manter a tabela de páginas desse processo, tá? Então, é como se a tabela de páginas, né, lá na tabela de processos, a gente vai precisar de uma referência para onde está a tabela de páginas daquele processo, para quando esse processo for executado novamente, que essa tabela de páginas seja recuperada e a AMMU seja configurada adequadamente com essa tabela de páginas, certo? E aí, essa tabela de páginas que eu mostrei para vocês, lá naquele exemplo, né, ela tinha só um bit de presente e ausente e qual era o número do quadro de página, mas ela pode ter muito mais informações, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter, nessa tabela de páginas, para cada página, né, do espaço de endereçamento virtual, a gente vai ter o número do quadro de página, onde essa página está carregada, né? Mas, na verdade, esse número do quadro de página só faz sentido, né? O valor que tiver aqui só faz sentido se esse bit presente e ausente for 1, que significa que essa página está na memória, e aí está na memória onde? Nesse quadro de página identificado aqui. Além disso, a tabela de páginas pode manter uma certa quantidade de bits para indicar para fazer proteção dessa página, tá? Então, é uma página que contém código, pode ser executado, né? Pode ser escrito ali, né? Porque quando a gente pensa naquele espaço de endereçamento virtual, né, a área de código ela é muito específica ali, né? Apenas a área de código pode ser executada. Aí a gente vai ter dados que são constantes, né? Eles não podem ser modificados. Então, para uma página que contém para uma página que contém variáveis que são constantes, né, eu posso proteger essa página de ser modificada, por exemplo, né, de ser escrita, tá? Já para uma página que tem dados mais dinâmicos, né, variáveis que não são constantes, eu posso permitir escrita, leitura, mas eu não posso permitir execução, né? Então, é uma proteção que é até muito semelhante à proteção que a gente tem dos arquivos, né? Quem já usou o Linux sabe que existem uns bits associados a cada arquivo que vão indicar quem é que pode ler, escrever, executar, tanto o usuário quanto o grupo, enfim, é uma proteção parecida com aquela, tá certo? Além disso, nessa tabela de página, né, para cada página daquele espaço de endereçamento virtual, a gente vai manter um bit que vai indicar se essa página foi modificada ou não, desde que ela foi trazida da área de swap para a memória. Tá? Então, uma página, quando vem da área de swap para a memória, esse bit aqui modificada, ele vai ser 0. Tá? Porque essa página ela acabou de ser copiada, né? Então essa página ela está igualzinha à página que já está lá na área de swap. Caso ao longo da execução desse processo, né, essa página seja modificada, tá? É uma página que pode ser modificada, né, pela proteção dela, uma página de alguma variável lá que pode ser modificada. E quando essa página é modificada, essa tabela de páginas precisa ser atualizada pelo sistema operacional.
tá? De forma que quando essa página vai sair da memória e voltar para o disco, esse bit aqui é lido. Se essa página foi modificada desde a última vez que ela foi trazida da área de swap, então essa página precisa ser copiada de volta para o disco, porque ela foi modificada. Caso ela não tenha sido modificada, eu nem preciso fazer essa cópia, porque ela já veio do disco, né? Então, é uma cópia exatamente igual a ela, já está no disco, tá? Então, para todas as páginas que tem, por exemplo, instruções, né? Que não são modificadas, ou que tem constantes, né? Essas páginas, elas nunca vão ser modificadas, e aí elas nunca vão precisar ser copiadas de volta para a área de swap, tá? E para finalizar, não vou falar muito dessa cache agora não, para finalizar, a gente tem mais um bit aqui, que a gente vai usar depois no futuro, nos algoritmos de reposição de páginas, né, que a gente vai, de substituição de páginas, que a gente vai ver depois. Porque, como a gente viu, né, a memória principal, ela é uma memória limitada, né? E aí, o sistema operacional vai precisar ficar fazendo essa dança aí, esse movimento de trazer páginas do processo da área de swap para a memória e páginas que estão na memória de volta para a área de swap, né? E aí, muitas vezes, quando ocorre uma falta de página, o sistema operacional, né, que é quem vai tratar essa falta de página, ele vai precisar escolher dentre as páginas que estão na memória, né, dos vários processos que têm páginas na memória, qual delas vai sair da memória para ir para o disco de volta, tá? E aí existem vários algoritmos que o sistema operacional pode usar, isso é tema de aulas futuras da gente aqui, mas o fato é que alguns deles usam o fato de a página ter sido recentemente referenciada ou não, tá? Então, referenciada é usada, né? Aquela página foi usada ou não recentemente, né? Algum endereço que está dentro daquela página, algum endereço lógico dentro daquela página, ele foi acessado recentemente? Se ele foi acessado recentemente, então ele faz parte daquele conjunto de trabalho do qual a gente conversou no início da aula. Então, não é bom que essa página saia da memória. Então, é uma informação que o sistema operacional mantém, né? Então, de forma bem simplificada, imagine que de tempos em tempos esse bit é zerado, e aí, quando essa página é modificada, ou referenciada, aliás, né, nem modificada, quando ela é referenciada, né, quando ela é usada, né, algum endereço que está dentro dessa página é usado, né, referenciado, né, o conteúdo daquilo ali é referenciado, aí esse bit passa a ser 1, tá? E aí significa que ela foi recentemente referenciada e, portanto, provavelmente não é uma página boa para sair da memória agora, tá? Então, aqui é só um exemplo aqui de que informações podem vir nessa tabela de páginas, né? Porque a gente viu aqui antes um exemplo mais simples dessa tabela de páginas. E essas informações precisam ser mantidas pelo sistema operacional, atualizadas corretamente pelo sistema operacional, né? Ou seja, bastante trabalho para o sistema operacional, né? Beleza, pessoal? Até aqui? Vou terminar a aula, então. Olha só, pessoal, nesse exemplo que a gente viu hoje, a gente viu uma máquina que tem 16 bits só, né, para endereçamento. Se a gente partir para uma máquina maior, a gente partir para uma máquina de 32 bits, que para a nossa vida atual já é uma máquina obsoleta, né? Uma máquina que usa 32 bits para endereçamento, porque essa máquina que usa 32 bits, ela só me deixa chegar numa memória de 4 gigabytes, né? Então, até um passado aí, a gente viu que 4 gigabytes era uma quantidade adequada de memória para uma máquina, mas atualmente já passa a ser pouca memória principal para uma máquina, né? Então, o hardware, né, os fabricantes de hardware precisaram modificar isso. E a gente viu recentemente essa passagem, né, de máquinas que usavam 32 bits de endereço para 64 bits de endereço. Mas considerando essas máquinas de 32 bits, tá? Uma máquina de 32 bits, se a gente for ver, a tabela de páginas dela vai ter 1 milhão de entradas. Então, aquela tabela de páginas que a gente tinha antes, né, com 16 entradas, né, e que a gente conseguia ter uma MMU que mantinha essa tabela de páginas em hardware, com 16 registradores lá dentro, né, para manter essa tabela de páginas, isso não é mais factível, né, não dá mais, é muito caro a gente ter 1 milhão de registradores dentro da MMU para manter a tabela de páginas do processo, tá? E se a gente pensar no hardware mais recente ainda, que é o de 64 bits, né, a gente vai ter uma tabela de páginas ainda mais... ainda maior, né, do que 1 milhão de entradas, tá?
Então, obviamente, essa solução, né, que a gente viu, ela não é uma solução tal qual ela está agora, tá? Ela não é uma solução que escala para uma máquina que tem uma quantidade de bits de endereçamento bem maior, tá certo? E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver algumas otimizações, tá? Dessa solução de paginação. Essa parte de memória associativa, vocês vão ver numa videoaula, e depois, na próxima aula, a gente continua essa parte de paginação, tá certo? A memória associativa ele não tem mais a tabela de páginas, mas ele tem uma cache para ajudar, tá? E aí eu tenho uma videoaula bem curtinha que eu passo para vocês assistirem na aula da quinta, tá? Para a gente prosseguir com esse assunto.